Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Projeto de lei obriga estados e municípios a registrarem repasses da União no CIAF. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei, PL 4171 de 2020, que obriga o registro no CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, da execução orçamentária e movimentação financeira dos recursos que a União repassa aos estados, Distrito Federal e municípios. A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público na quarta-feira, 24 de novembro. O CIAF é o principal instrumento para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal. Segundo a proposta, as transferências obrigatórias, como Fundo de Participação dos Municípios e voluntárias da União aos entes federativos, também deverão ser lançadas no sistema. De acordo com o texto, o registro dos dados no CIAF caberia à União e ao ente federativo, Estado, Distrito Federal ou município, que receber recurso federal, permitindo que os valores sejam rastreados. O projeto também prevê que o Executivo Federal será o responsável por adaptar o CIAF às novas exigências. Contas públicas fecham outubro com saldo positivo de 28 bilhões de reais. Com o crescimento da arrecadação e a redução das despesas geradas pela pandemia de Covid-19, o governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registrou superávit de 28,195 bilhões de reais em outubro. Esse foi o maior resultado positivo para o mês de outubro desde 2016, quando foi registrado superávit primário de 51,756 bilhões. Valor corrigido pela inflação. A informação foi divulgada em 29 de novembro pela Secretaria do Tesouro Nacional. O resultado primário é formado por receita menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Em outubro do ano passado, o governo central registrou déficit de 3,783 bilhões, valor corrigido pela inflação. De acordo com o Tesouro, em outubro de 2021, comparado a igual mês do ano passado, houve um aumento real de 5,9%, um crescimento de 8,7 bilhões da receita líquida e um decréscimo real de 15,4%, menos 23,3 bilhões das despesas totais. Com o número de outubro, o resultado acumulado em 10 meses totaliza um déficit primário de 53 bilhões 404 milhões de reais, ante saldo negativo de 767 bilhões 421 milhões, no mesmo período de 2020. Esse foi o menor resultado negativo acumulado de janeiro a outubro desde 2015, quando ficou em 51 bilhões 587 milhões. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece meta de déficit de 247 bilhões para o governo central, mas projeto de lei aprovado no fim de abril permite o abatimento da meta de até 40 bilhões de gastos com o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Comissão da Câmara aprova licença ambiental simplificada para os municípios menores. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1884 de 2021, que permite a municípios com populações menores que 50 mil habitantes no censo 2010 adotarem processos de licenciamento ambiental simplificados para o cumprimento das exigências da Lei de Resíduos Sólidos. O licenciamento simplificado resume todas as etapas do procedimento administrativo a uma única fase e o órgão ambiental emite apenas um ato autorizativo. Com a revisão do Marco Legal do Saneamento, foram definidas novas regras para a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos urbanos.
Conforme as alterações, na área de resíduos sólidos, todos os municípios deveriam apresentar até 15 de julho deste ano proposição de instrumentos de cobrança que garantam a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. O descumprimento do prazo se configura em renúncia da receita com suas consequências legais. A prestação de serviços regionalizada também deveria ser adotada até 15 de julho de 2021. A União, a partir de 31 de março de 2022, observará a regionalização como condição para que estados, municípios, Distrito Federal e prestadores de serviços possam acessar recursos do Orçamento Geral da União, bem como financiamentos com recursos federais ou geridos por órgãos federais para ações de saneamento. Municípios, Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é lançada pelo Governo Federal. O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, lançou a versão resumida da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. O documento foi apresentado durante a 4ª reunião ordinária da Câmara das Cidades 4.0. O colegiado foi criado em 2019 por meio de uma parceria entre o MDR e os Ministérios das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação para discutir e propor ações que estimulem o desenvolvimento de soluções tecnológicas para melhorar os ambientes urbanos e a qualidade de vida da população. Laís Andrade, coordenadora geral de apoio à gestão regional e urbana do MDR, explica as novidades da versão resumida e como ela pode apoiar a implementação da Carta nos municípios brasileiros. Esse produto da Carta faz parte da estratégia de implementação. Ele traz uma linguagem simples, de fácil assimilação, e a ideia é que assim a gente consiga ecoar de forma mais fácil os objetivos da Carta. Então, nessa versão a gente tem uma linguagem gráfica também muito acessível, convidativa para a leitura. Durante a reunião, também foram apresentadas as diretrizes do programa Procidades. Lançada em 2019, a iniciativa disponibiliza 1 bilhão por ano em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para o financiamento de projetos de reabilitação de áreas urbanas e modernização tecnológica dos serviços públicos. Segundo Laís Andrade, o Procidades é complementar à implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. A Carta visa apoiar os municípios na elaboração de iniciativas que considerem a diversidade territorial do país e que ampliem o potencial das tecnologias da informação e comunicação para transformar positivamente as cidades brasileiras. O MDR é coordenador desse processo colaborativo que envolve outras instituições, tanto para a construção da Carta como para a implementação. O documento tem como base a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e visa orientar a agenda de cidades inteligentes no governo federal para os próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e municípios formulem políticas públicas de modo a consolidar o entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. TCU, regra de repasse da exploração mineral, privilegia municípios com produção suspensa. O Tribunal de Contas da União, o TCU, analisou representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Mineração, a ANM, relacionadas à apuração e à distribuição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. A auditoria teve por motivação o critério utilizado pela ANM para a distribuição da CEFEM aos municípios não produtores de minério, o que gerou uma grande concentração nos repasses. A título de exemplo, o município de Mazagão, no Amapá, recebeu 34,66% do total repassado em 27 de maio de 2020, e a soma dos valores recebidos pelos 4 municípios mais beneficiados correspondeu a mais da metade do total. A concentração decorreu principalmente dos critérios utilizados para o enquadramento dos municípios como produtores ou não produtores. Modificações em resoluções da ANM possibilitaram que a área vinculada a concessões de lavra com atividades suspensas e sem produção pudesse ser considerada para fins de pagamento da CEFEM, ou seja, de acordo com essa alteração,
Durante o período de suspensão da lavra, o município onde se situam a mina e demais estruturas necessárias à produção passou a ser considerado não produtor. Para o tribunal, se for mantida a regra acima, baseada na área imobilizada, os municípios com a produção suspensa ou não iniciada receberão mais recursos da Cefem do que receberiam caso estivessem efetivamente produzindo. Isso cria um forte desincentivo à produção minerária e não propicia o incremento da atividade, cujos resultados alimentam a cadeia produtiva e impulsionam o desenvolvimento econômico. Em consequência da análise, o TCU fez determinação à ANM em relação à distribuição da Cefem para o Distrito Federal e os municípios quando afetados pela atividade de mineração e quando a produção não ocorrer em seus territórios. Nessa situação, a agência deverá avaliar se os normativos regulatórios não contemplam de forma indevida beneficiários com atividades suspensas e sem produção. Para o TCU, esses não devem ser compreendidos como afetados pela atividade de mineração para fins de pagamento da Cefem, tendo por diretriz o incentivo à produção minerária. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!